Olá a todos! Hoje estamos aqui na Sparta Fundos de Investimentos e é um prazer, eu estou aqui com o Ulisses, que é um dos responsáveis aqui pela Sparta. Eu vou agradecer primeiro, obrigada Ulisses por estar nos recebendo aqui, De todos os nossos nada, assinantes e tudo ouvintes. bom? Vou pedir para tu te apresentar para todo mundo que estiver assistindo o nosso vídeo aqui. Bom, primeiro é um prazer pela oportunidade. A gente começou, a Sparta ela já tem bastante história, né? A gente começou em 93, né, com gestão de recursos próprios, depois terceiros, etc. E a nossa frente hoje mais conhecida é a parte de renda fixa, de crédito privado high grade, né? A gente tem 10 anos já fazendo isso, então a gente já tem um pouco de experiência aí no mercado sobre esse assunto, né? Hoje a gente tem 6,5 bi de reais sob gestão, então são perto de 60 mil investidores, então uma responsabilidade enorme nas costas, né? E é interessante que a gente montou a gestora pensando em sempre assim como investir os nossos próprios recursos, né? Na verdade, todos os fundos a gente pensa assim, como que a gente vai investir os nossos próprios recursos e aí sim a gente monta o fundo, né? Pensando em deixar eles abertos para outros investidores também, né? Então a gente desde a essência, a gente tem um alinhamento de interesse com o investidor, né? Um ponto que eu gosto sempre de questionar todo mundo que a gente traz aqui para entrevistar é sobre quais são as perspectivas para o futuro da gestora, né? Então a gente tem agora até algo bem pontual na nossa história, que a Selic está baixando. Como vocês encaram essa queda da Selic e as perspectivas que vocês têm para essas mudanças? Muito bom. É uma excelente pergunta e a gente tem visto assim, primeiro que quando a Selic caiu lá daquele patamar de 14% para 6%, né, isso teve um efeito muito importante nas empresas, que foi uma redução de risco de crédito de maneira geral. Né? Então, a gente vê que os spreads de crédito eles fecharam muito, então isso se converteu em bons desempenhos para os fundos de crédito de maneira geral. Isso aconteceu agora ao longo dos últimos 2 anos. Né? E agora a gente está num novo ciclo de redução da Selic, né? E daí tem muita gente que se antes já perguntava, agora pergunta com ainda mais ênfase. E aí, a renda fixa ficou pior porque os juros estão mais baixos? Para responder isso, normalmente eu costumo dizer a primeira coisa é que se a gente tivesse num ambiente de juros mais baixo com inflação mais alta, seria terrível para os investidores. Como a gente tem um ambiente de inflação controlada, isso não é para ser um problema. Né? Não é um problema. E segundo, a gente costuma ver bastante gente falando assim, pô, juros mais baixos é ótimo para a Bolsa, né? Exatamente pelo motivo que eu já comentei, né? Porque reduz o risco de crédito para as empresas, melhora a performance das empresas, mas se é bom para a Bolsa, é ainda melhor para a renda fixa. Pode parecer um pouco contraintuitivo num primeiro momento, mas se você tem uma taxa de juros mais baixa, o custo de captação, de tomar recursos para a empresa também é mais baixo. Né? Então é interessante que projetos que antes não eram viáveis passam a ser viáveis. É interessante que o mercado de capitais tem ganhado mais tamanho, tem aumentado o número de emissores, tem aumentado os prazos, tem aumentado o número de opções para os gestores. Isso valoriza muito o trabalho do gestor, porque se antes você ficava mais limitado em títulos ali com até 2, 3, 5 anos, agora você tem títulos com prazos mais longos, significa mais risco, mas para um bom gestor isso pode se converter em mais oportunidades. Se antes você tinha meia dúzia de investidores, agora você tem, de repente, mais investidores. A gente tem empresas que antes só estavam captando recursos no exterior e agora passam a captar no mercado local também. Tá? A gente vê o BNDES com toda uma discussão na mídia sobre o reposicionamento, né, qual que é a função do BNDES, mas assim, o fato é que ele tem reduzido a carteira de crédito e as empresas sem subsídios, né, e na verdade tem reduzido os desembolsos sem subsídios e as empresas continuam precisando de dinheiros para financiar projetos de longo prazo. Então, assim, o mercado de capitais ganha uma desenvoltura que ele não tinha, que nunca teve, na verdade. Então, isso é muito saudável, a gente está muito animado porque, de fato, a gente consegue, com um nível de risco, no geral, um pouco menor, buscar retornos que se destacam ainda mais. Né? Com certeza. É um ponto que eu acho bem interessante, que eu vejo que as pessoas, às vezes, não param para refletir. Quem às vezes não conhece tanto sobre investimento, é a questão da taxa de juros, o líquido e não o bruto. Elas esquecem de descontar a inflação. Então a gente tinha a Selic a 14%, mas a inflação era 10%. A Selic foi para 6%, mas a inflação estava em 2%. Então
elas esquecem de olhar esses... Exatamente. Então, e isso é muito importante, né? Na verdade, para o investidor, o que vale é sempre olhar o retorno líquido de imposto de renda, inclusive, Sim, que é uma conta que nem todo mundo faz e que também é importante, e que essa conta, inclusive, assim, ela deixa mais evidente você ter um regime tributário mais favorável. Então, isso acontece um pouco na Previdência, né? Porque você tem, se você conseguir se planejar para 10 anos, por exemplo, você consegue uma alíquota de imposto de renda muito menor. Então, você tem várias vantagens na Previdência que, às vezes, mesmo que tenha um fundo de Previdência que o equivalente dele fora da Previdência tem um retorno um pouquinho maior, ou seja, que esse fundo de previdência ainda um pouquinho menos, mas que talvez no longo prazo o retorno líquido para o investidor pode ser maior. E outro exemplo que fica bem evidente isso é com o nosso fundo de debêntures incentivadas. Então a gente tem a meta de superar o CDI, parece aquele clichêzão, não é? Né? Na verdade, buscar o CDI líquido de imposto de renda para a pessoa física, ou seja, um excelente retorno, né? A gente vê se for comparar com essas LCIs, LCAs ou mesmo com outros investimentos mais arrojados, quando você faz a conta líquida do imposto de renda, você vê que tem, na verdade, um benefício enorme, né? Então, a gente está sempre atento para isso e na renda fixa é importante prestar atenção em todos esses detalhes, tem que ser muito cuidadoso, muito minucioso na análise, né? E a parte do planejamento tributário faz diferença. E como eu falei, como a gente está investindo o nosso próprio dinheiro, a gente está sempre preocupado com isso também. Essa questão de planejamento, pensamento no longo prazo, faz toda a diferença para o investidor. Exatamente. Eu gostaria pra gente finalizar o vídeo, né, não ficar aqui ocupando tanto teu tempo, para tu deixar uma mensagem para os investidores, para os nossos assinantes, sobre investimentos, sobre mentalidade. O que tu poderia dizer assim para eles? Eu acho que um ponto fundamental na parte de investimentos é sempre entender qual que é a capacitação da equipe que está cuidando dos seus investimentos e outro, o alinhamento de interesses que tem entre eles. Então, como eu falei, eu acho que aqui na Sparta a gente junta bastante esses dois pontos, né, no sentido de ter uma equipe super robusta, super capacitada, formada nas melhores faculdades, foram certificações, etc. E a gente faz os nossos fundos pensando da gente investindo nos nossos recursos. Então, nós profissionais do mercado financeiro, onde nós investiríamos os nossos recursos. E daí a gente também deixa aberto para os investidores poderem aproveitar, pegar essa carona com a gente. Perfeito. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Esse foi um pedaço da nossa entrevista com a Sparta. Se você tem interesse em assistir ela por completo, eu vou te convidar para se tornar um assinante da assinatura Suno Fundos de Investimento. O link vai aqui abaixo na descrição.